pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje o tema é um assunto extenso, então sem mais perca de tempo, nós vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos falar sobre falsos profetas, falsas profecias, porque infelizmente existe um grupo doente dentro da igreja que fica correndo atrás de profecias e profetas quando as coisas fogem do controle dessas pessoas. Quando as coisas dão errado ou quando elas precisam de alguma resposta de Deus, ao invés delas seguirem o conselho bíblico, que é abrir a porta do quarto, entrar, fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos e orar e buscar ali um renovo da parte de Deus e conversar com Deus, pedir para Deus entrar com uma solução, porque é Deus quem entra com a solução, não. Elas pegam o telefone, deixa eu ligar para tal pessoa, para tal irmã, porque Deus vai usar ele para falar comigo nesse momento de angústia. E fica ligando para profeta, fica indo atrás de profeta. Ainda tem tal campanha de irmão, tá? Eu vou porque lá Deus vai falar comigo, é lá que Deus... Não faça isso. Isso são atitudes de pessoas doentes dentro da igreja. Deus vai falar com você no seu quarto, num culto onde você vai adorar a Deus, sem essa pretensão. Eu tô indo porque aquele irmão Deus vai usar pra falar comigo. Não, sem essa pretensão. No culto onde você vai pra adorar a Deus, no seu quarto onde você dobra o seu joelho pra orar, ali Deus vai falar com você. Não precisa de um profeta, até porque se Deus querer usar um profeta pra falar contigo, esse profeta vai te procurar. Ele vai ir até você porque Deus usou, Deus quer que ele fale com você. Então, ele vai te procurar. Você não precisa ir atrás de profeta, porque fica como se fosse um serviço de cartomante, de vidente. Deixa eu ver aqui, o que o profeta vai falar hoje pra mim? Fica como se você estivesse procurando um vidente para ele adivinhar e saber o que ele vai falar do seu futuro, o que ele vai falar a respeito do que você tem que fazer, sendo que a oração e a palavra já são o suficientes para te orientar. Nós não temos que pegar e ler 3 versículos da Bíblia e falar, não, pronto, li a Bíblia hoje. Não, ler, meditar na palavra, que você vai ver e vai ouvir Deus falando com você a todo instante, sem precisar ficar ligando. Cuidado que isso é um perigo. E o texto lá de 1 Reis capítulo 13 vai contar a história de um profeta de Judá que foi até Betel e foi profetizar contra um altar e contra o rei Jeroboão de Israel, porque estava oferecendo sacrifícios a touros de ouro no altar de Betel. Então Deus manda esse profeta lá, ele sai de Judá, vai até esse altar, profetiza contra o rei Jeroboão, contra o altar, e o rei Jeroboão, escutando essa palavra de correção, ele fica furioso, estende o braço e diz, manda prender esse homem. E quando ele estende o braço dele paralisa. A Bíblia diz que ele não consegue voltar o braço ao normal e o altar se desfaz em pedaços. O medo veio, né? O medo veio no coração do rei. Ele olha para o profeta de Judá e diz, por favor, acalme o seu Deus. Ore para o seu Deus não ficar bravo comigo. E o profeta então ora, o braço do rei volta ao normal. E ele então oferece hospitalidade para o profeta, para recompensar o profeta pelo que ele havia feito. Mas o profeta olha para o rei e diz, olha só, mesmo que o Senhor me desse metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, não comeria nem beberia nada nesse lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse e que eu não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Então até o caminho seria outro. E o profeta de Judá então sai. Nisso, os filhos de um profeta mais velho daquela mesma região contam essa história para esse profeta mais velho, porque não havia entretenimento na época, né? Então as histórias corriam muito rápido. Conta tudo o que aconteceu, todo o episódio. E esse profeta mais velho pergunta para os seus filhos, por onde que esse profeta de Judá foi? Por qual caminho? Aí os filhos respondem, ele então pede para colocarem a sela no jumento e esse profeta mais velho sai à procura do profeta de Judá e encontra ele sentado. Nisso o profeta mais velho pergunta, você que é o profeta de Judá? E o profeta de Judá responde, sim, sou eu. E então o profeta mais velho convida ele para fazer uma refeição na sua casa. Aí o profeta de Judá fala a mesma coisa que ele falou para o rei, não posso comer, nem beber, e nem pelo mesmo caminho que eu vim eu estou voltando. Estou indo por outro caminho amando de Deus. Olha só o que o profeta mais velho fala para o profeta de Judá. Mas eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Olha a ousadia desse homem, um anjo
desceu até a casa dele, mandou ele fazer isso. Isso é mentira. Isso é o espírito do engano operando. Olha o atrevimento desse profeta mais velho, falando coisas que Deus não fez, que não aconteceram. É mentira. E o profeta de Judá acaba caindo nessa falácia e indo com o profeta mais velho para a casa dele. Eles fazem uma refeição e a Bíblia diz que no meio da refeição Deus toma o profeta mais velho e fala para o profeta mais velho ao profeta de Judá: olha, você me desobedeceu, assim diz o Senhor. E por conta da sua desobediência, porque há consequências para a desobediência, você irá morrer e o seu corpo não será sepultado com a sua família. Eles terminam a refeição, a história diz, e Deus não faz nada sem avisar, já diga-se de passagem, pega o jumento, o profeta mais velho deu o jumento cacela para o profeta de Judá e ele segue caminho indo para casa. No caminho, um leão aparece e mata o profeta de Judá, como Deus havia dito. E é interessante que Deus apenas usou o leão para matar, gente, foi só para matar o profeta mesmo, só para cumprir o que Deus tinha dito. Porque a Bíblia diz que o leão fica do lado do jumento, o leão nem come o corpo do profeta, apenas o mata. Olha só, Deus só usou o animal para isso. E realmente aconteceu o que Deus disse, ele morreu e ele não foi sepultado com a família. Mas olha o perigo de nós acreditarmos em profetas que dizem que aquilo ali veio de Deus, mas na verdade não veio, é o espírito do engano. Eu gravei um vídeo falando sobre esse espírito do engano, é o antepenúltimo, esse que vocês estão assistindo aqui é o último vídeo, tem o penúltimo que eu falei das virgens e o antepenúltimo que eu falei sobre o espírito do engano, então assista. Nós precisamos de discernimento espiritual para reconhecermos o que vem e o que não vem de Deus. Talvez você pode me ouvir falando assim e pensar: não, a Sara não acredita em profecia nenhuma. Errado, eu acredito. Sou a favor das profecias, até porque o dom de profecia é bíblico. Porém, nós precisamos ter discernimento para saber o que provém e o que não provém de Deus. E a Bíblia nos dá 2 critérios acerca disso. Se muitos irmãos que estão por aí correndo atrás de profecias e profetas lessem a palavra e meditassem, saberiam desses 2 critérios. Mas estou gravando esse vídeo aqui para informar a todos nós e nós vamos ler Mateus. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Dos versículos 15 ao 20, Jesus está orientando a conhecer os falsos profetas pelos frutos, ou seja, pelo que eles fazem. Então, o que eles fazem já dizem se eles são ou não são de Deus. Qual a conduta de vida que eles têm, como que eles agem, o testemunho, o que eles falam, realmente eles vivem. Então, pelos frutos, vocês vão saber se esse profeta é ou não de Deus. Se você vê um profeta, uma profetisa que só fica no língua estranha, não tem uma palavra, só fica no língua estranha, cuidado com isso. O dom de línguas estranhas existe, mas a Bíblia diz que ele é para a própria edificação. Se eu estou num culto ou em qualquer outro lugar e eu recebo ali uma oportunidade de dar uma palavra e eu apenas fico só na língua estranha, não tenho palavra nenhuma, isso vai servir de confusão para quem não tem o dom de interpretar. Por quê? Ninguém vai entender. Se a pessoa não sabe interpretar, ela vai sair mais confusa do que ela entrou. Outra coisa, se entra alguém leigo num lugar como esse, escuta alguém só falando línguas estranhas, ele não tem noção de nada, nem sabe o que significa o dom de línguas estranhas, ele sai perdidinho também. Então não adianta. Foi uma coisa assim que não fez diferença na vida daqueles que estavam ouvindo. Olha só o perigo disso. O dom de línguas, ele serve para edificação. Tanto é que Paulo diz: olha, eu queria que todos tivessem o dom de línguas. É muito bom vocês terem o dom de línguas, queria que todos tivessem. Mas melhor ainda, se todos vocês, Paulo escreve isso em 1 Coríntios, tivessem o dom de falar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que gera salvação. Então, se todos vocês tivessem esse dom de falar da palavra de Deus, olha quantas pessoas não estariam ouvindo e seriam salvas. Não que o dom de línguas não seja bom, mas melhor ainda é falar da palavra de Deus. Olha só, discernimento, ordem e decência, tudo é com decência. Se não tem decência, isso foge do evangelho, cuidado com isso. Segundo critério, alguém pode falar assim: mas eu não conheço o profeta, ele veio de tal lugar, não me conhece, eu não o conheço, e ele falou tal coisa pra mim, como eu vou saber se isso provém ou não de Deus? Vamos para Deuteronômio agora. Deuteronômio 18, 22. Eu escolhi uma versão mais fácil, estou usando essa Bíblia minha aqui, para ficar bem facinho de você entender, para não falar: teve palavras difíceis que eu não entendi. Tá muito claro isso daqui. Versículo 22 diz assim: fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus,
Mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Olha, gente, olha isso aqui, pronto. Se Deus usou para falar algo específico, não cumpriu, beleza, não veio de Deus. Já recebi profetadas, onde foram faladas coisas que eu sabia que aquilo ali não tinha coerência, não provinha de Deus. Uma pelos frutos e também outras coisas que não se cumpriram, com coisas de data e não sei o que, passou o tempo e não se cumpriu. Pronto, não se cumpriu, a gente já sabe que aquilo ali não provém de Deus. Agora, Deus pode usar qualquer um para falar com você? Pode. Se cumprir aquela palavra que foi dita, amém. Já tive experiências assim também na minha família. Uma vez Deus usou um morador de rua para falar com meu pai e o que aquele morador de rua disse realmente aconteceu na vida do meu pai. Então a gente viu, opa, era Deus ali. Pronto, aconteceu. Agora, se não acontecesse, espírito de engano, não foi Deus ali. Cuidado com isso. Às vezes você pode dizer, não, mas não foi nenhum nem dois, não. Foram mais de 3 profetas que falaram a mesma coisa. Cuidado com isso. O espírito do engano pode usar 1000, 10.000. Ele tá livre aí, ele usa mesmo. Cuidado com isso. Agora, um conselho meu para você também à luz da Bíblia. Quer ouvir Deus falar? Como eu disse no início do vídeo, vá para o seu quarto, dobre os joelhos. E eu posso respaldar você biblicamente em Jó, capítulo 33, versículos 14 ao 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus fala de várias maneiras. Verdade, Deus fala. Porém, nós não lhe damos atenção. Sim, preferimos ligar. Vou ligar por montar lá para ver o que ele diz. Ah, lê a Bíblia? Pra quê? Não precisa. Não dá atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de temor. Ele fala conosco para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não nos deixa que nos joguem na sepultura. Porque Deus falando, ele vai te alertar do que você deve fazer e vai evitar de pecar, vai te livrar da morte, da consequência do pecado. Olha só isso aqui, Deus fala de várias maneiras, principalmente por sonhos, por visões e no seu ouvido. Todas as vezes que Deus usou homens para falar comigo e que eu soube que ali era realmente Deus falando, foram para confirmar coisas que o próprio Deus já havia falado comigo no meu quarto. Já havia me dito no meu quarto ali, eu e ele, na minha oração, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Então o profeta veio e confirmou, assim como fez com Abraão. Deus falava com Abraão, gente. Nitidamente, depois ele só ia lembrando Abraão da promessa. Ó, lembra que eu te falei? Tá de pé. Ia lembrando Abraão. E Deus trabalha dessa forma também. Então cuidado com o espírito do engano, novamente. Cuidado com os falsos profetas, falsas profecias. Fique sempre à luz da palavra, leia, gente, ore, busque a Deus e não o irmão ou a irmã. Pare com isso, busque você a Deus. Se Deus quiser usar um profeta para falar com você, como eu disse aqui, esse profeta irá até você e ele irá lançar a palavra que Deus deu para ele e você então, conhecendo os frutos, saberá se é de Deus. Se não conhece os frutos, espera se cumprir. Se não se cumprir, não é de Deus e pede para o Senhor confirmar com você, na sua oração, no seu quarto, você e ele, que daí não vai ter dúvidas, não vai ter erro.